Fala, Volefã, perguntas e respostas na área. Mais uma quarta-feira de muitas perguntas boas e uma daquelas que me fazem pensar muito, viu? Admito, senhores, essa coisa de maiores de todos os tempos é difícil para mim, mas vamos em frente, tem muita coisa bacana para a gente falar com vocês aqui. Eu acho que essa pergunta foi difícil para a gente elaborar apenas 3, mas eu tenho certeza que uma delas nós 3 vamos empatar, viu? A pergunta vem do Arthur Gabriel Sampaio. Quais são as 3 melhores jogadoras da história? É uma pergunta difícil. Gordinho, acho que a gente vai empatar com Mireia, hein? Aí não tem para onde fugir, né? Tricampeã olímpica, saltadora, massatriz de bola. Tem bola dela subindo até hoje, mundão afora por aí. Eu acrescento mais um nome nessa lista e é mais uma cubana, viu, rapaziada? Regla Torres, para mim, também é outra atleta que fez muito a diferença, tricampeã olímpica também, e não poderia estar de fora da minha lista. E para concluir, o terceiro nome, minha grande amiga Fofão. Dona Hélia, para mim, está entre as 3 melhores jogadoras da história do voleibol mundial. Quais são as jogadoras que completam a sua lista, Daniel? Polêmica, cara, polêmica. Eu me lembrei aqui de uma série que eu fiz no Webvôlei durante a pandemia, de ouvir jogadores e pedir para que eles escolhessem os maiores nomes que eles viram jogar. E na lista, vamos dizer, você podia escolher do masculino ou do feminino, não tinha muita limitação. E a melhor foi a Mireia. Entre todos os nomes ali que passaram, a Mireia teve na frente. E na sequência, vem uma dupla brasileira, Fabi e Fofão. Mas eu achei que se eu for colocar esse Fabi e Fofão aqui, o pessoal vai falar assim, pô, lá, você só fala das brasileiras. Então eu coloquei uma brasileira que não está naquela lista, que é a Sheila, por conta de 2012 e afins. E aí eu fiquei pensando no meu terceiro nome, cara. E eu resolvi trazer um nome da atualidade que acho que faz diferença em qualquer time ou seleção do mundo. Fez diferença enquanto esteve no auge. Para arrumar time, para dar uma solução tática para várias situações, que talvez não esteja na lista de ninguém aqui, muita gente não vai gostar porque é chicleteira. Jordan Larson. Bom, na minha lista, Mireia lidera, e depois eu trago 2 nomes mais recentes também. Sheila está na minha lista e a Gamova. Gamova está na minha lista. Olha, eu gosto muito quando a gente não empata, né? Como o Gordinha falou, talvez a gente empate um nome só e eu gosto quando a gente acaba, entre aspas, divergindo. Então, galera, já deixa aqui nos comentários, além das perguntas para a próxima semana, o que vocês acharam aí do nosso top 3. Olha, vai dar muito pano para manga, como sempre, né? Valeu, Arthur, pela pergunta. Diga lá, boss. E só para lembrar, galera, ter a sua própria opinião não desmerece as dos demais. Então, assim, não coloquem lá, vocês são malucos, vocês são... A gente só acha isso, você tem todo jeito de achar diferente e a vida segue. Bora para a segunda pergunta, Otávio Barros. Tainara deveria ir para algum time estrangeiro menor e ser titular? Olha, Otávio, por que menor? Aqui bem que me parece que estava de olho aí na Tainara, por que não ir para um time estrangeiro sem o menor? Acho que faria muito bem para a carreira da Tainara e para mim ela tem bola para protagonizar, seja em Liga Turca, em Liga Italiana. O que vocês acham sobre esse tema, Tainara? Eu acho que uma experiência internacional ela é sempre válida e engrandecedora, tanto para o âmbito pessoal quanto para o âmbito profissional, e faria bem sim para a Tainara. Eu concordo contigo que não precisa ser num time de menor expressão para protagonizar, não. Ela tem condição de ser oposta titular do Praia Clube, que é uma equipe com a grandeza, salvo as proporções, comparando com grandes equipes europeias, mas falando aqui em América do Sul, é sim top equipe, mas faria muito bem, certamente. Não sei se é um plano, se ela tem essa vontade, isso também tem que ser levado em conta, né? Se a atleta tem esse desejo de atuar fora do Brasil, conhecer novas culturas e desenrolar o voleibol no exterior, mas certamente bem faria. Aproveitando o comentário do Guja, concordando com o que vocês já falaram, o aspecto matrimonial pesa. Ela é recém-casada com o Lucas Tchotchó e nessa primeira temporada eles escolheram ficar perto, o Belândia e Araguari. E a próxima, ela sai e ele vai junto. Vimos muito isso Murilo e Jaqueline, né? De tentar ficar próximos na mesma cidade para jogar ali e morar na mesma casa. Então é uma curiosidade que eu tenho para essa sequência de carreira da Tainara. Ô Daniel, o que você tem de informação para a gente poder passar para Cláudia Fernandes, que pergunta se legalmente a antecipação do mercado pode ser barrada, né? Ela comenta que
Bernardinho foi um dos que reclamaram, né, sobre essa questão de cada vez mais cedo as atletas acertarem com as equipes para a próxima temporada. Você tem alguma informação se legalmente isso pode ser barrado? Ô Bruno, o que eu falei com algumas pessoas durante a semana, é um tema que eu quero explorar mais ouvindo mais gente, é o que é possível fazer para que exista algum tipo de, vamos dizer, de regulamentação. Até cheguei a falar, porque existe janela no futebol, caberia no vôlei. Muita gente acha que não, até porque é muito difícil você regulamentar isso internacionalmente falando. Então, talvez um primeiro momento, a oportunidade seja criar algum tipo de regra interna para que a coisa não aconteça tão cedo como tem acontecido atualmente. Normalmente, no passado, eu já achava fevereiro cedo. O que está acontecendo é dezembro já ter time se mexendo fora do Brasil. E quando acontece isso, você acelera, em alguns casos, dentro do Brasil. Porque quem tem já um orçamento garantido, que não precisa esperar a renovação, que às vezes acontece em março, abril, já pode ir para o mercado, já garante a reposição, porque já sabe que vai perder alguém, ponto final. E aí esse processo se acelera. Mas eu acho que essa discussão ela tem que acontecer. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita para tentar, de alguma forma, não antecipar tanto o cenário. Eu acho que esse cenário de antecipação, muitas vezes, faz diferença, principalmente na cabeça de atleta. Atleta mais novo sente. Atleta mais novo que nunca disputou um playoff, já sabendo que vai embora, ou já está desempregado, ou que já tem alguém no lugar dele, pesa. Então, assim, algo precisa ser feito. Se vai ser feito agora ou depois, eu não sei. Mas acho que começa com uma discussão. Isso tem que juntar confederação. Primeiro, em tese, teria que ter a Federação Internacional. Mas se não tiver no começo, que junte a confederação com os clubes, com os empresários, e os atletas têm que ter uma opinião a respeito. Mas acho que está cedo demais, e aí a coisa acaba degringolando. E acho que uma pequena solução seria a não divulgação por parte das partes envolvidas nas negociações, né? Isso acontece de maneira precoce, cada vez mais precoce, mas, de repente, se não fosse ventilado a negociação, talvez isso chegaria um pouco mais tarde e tivesse menos influência na temporada atual em relação às contratações precoces. Essa próxima pergunta é uma pergunta que se repete bastante. A Cláudia Dócio questiona: as meninas que jogam com a tatuagem do Exército fizeram concurso? Como é que funciona isso? Existe sim um processo. Você se candidata para fazer parte, você tem que fazer treinamentos para que você comece a galgar ali as posições dentro do respectivo da respectiva força armada, e muita gente eu sei que contesta, não gosta, mas assim, mundialmente falando, vários países têm essa política de incentivo ao atleta militar. Então, eu acho que as duas coisas elas podem conviver naturalmente para quem tem interesse em seguir essa linha. E passam por todos os processos, né? O atleta é um sargento, ele tem a patente, e não só a honraria, ele fez parte de todos os processos para estar ali, passou por todos os testes, aptidão física, mira, enfim, passa por todos os processos militares, como qualquer um que está lá, não é só porque é atleta. Agora, profissionalmente falando, é uma segurança também para o atleta, porque são 13 salários a mais no ano, tem lá o plano de saúde, enfim, os calendários não interferem, né, na competição, na temporada regular e na temporada militar, então é sim uma bela de uma ajuda, além de toda essa equivalência na profissão. Então, não são apenas atletas militares, são sim militares, têm a patente e passaram por todos os processos para tê-la. A gente vai encerrar com uma pergunta da Juliana Falcão. O Wallace merece voltar à seleção pela bola que tem jogado? Nós falamos sobre opostos na semana passada, né? E aí eu fico me perguntando, o Wallace tem que dizer se ele quer esse retorno, né, Juliana? É claro que é um jogador que, pela bola que joga, mereceria estar na seleção brasileira. Na minha opinião, Darlan e Alan vivem um momento melhor, mas tecnicamente falando é um jogador acima da média, o Wallace, né? E lembrando que ele se aposentou depois da Olimpíada e foi retirado da aposentadoria porque o Brasil precisou dele no momento que estava quase todo mundo machucado. E ele voltou para disputar um campeonato mundial. Mas concordo com o Bruno, eu acho que o momento
dos irmãos Alain e Darlan e outros nomes que a gente tem na posição, eu acho que eles permitem que o Brasil, vamos dizer, vire a página, Wallace. Grande história, o caminhão de medalhas, um dos melhores da história na posição, mas acho que a gente já tem que pensar na frente. Tá jogando bola no Sada, tá jogando bola no Sada. Se não tivesse tantas opções, eu acho que o clamor popular seria ainda maior. Mas eu acho que hoje, se eu tivesse a responsabilidade de escolher alguém para a posição, eu levaria os dois irmãos também para a Olimpíada de Paris. Falamos sobre isso na semana passada e também durante a semana ventilou-se o assunto de que ele foi consultado pelo Bernardo e que devolveu a negativa, dizendo que agora realmente ele está aposentado da seleção brasileira, que ele sim já havia anunciado pós-último ciclo olímpico, mas devido às circunstâncias já mencionadas pelo Dani, ele aceitou voltar e foi bastante importante para o conjunto brasileiro nessa volta dele, se retirando da aposentadoria da seleção, mas acho que agora ele está muito mais focado em Sada Cruzeiro e sua família e não vai se envolver. Muito bem, a gente agradece a você que segue mandando as perguntas. Não se esqueça, hein? Deixa aqui nos comentários desse vídeo as perguntas do programa da próxima semana. Quem sabe seu nome não aparece grandão aqui no quadro e a sua pergunta é respondida. Valeu, Daniel. Valeu, Gorja. Um abração para vocês. Obrigado, senhores. A gente se vê. Um abraço. Valeu, Bruno. Valeu, Dani. Quero saber de geral, hein? Quem são as 3 melhores jogadoras da história do voleibol? Deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar de olho. Um abraço.